Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu ainda não aprendi, né? Fica mais bonita a noiva do Cordeiro. Aleluia. Quero fazer um comentário sobre algo que já aconteceu no nosso culto, sobre o assunto de subir ao céu, do arrebatamento. Podemos assentar por uns minutos, poucos minutos. Algum tempo atrás, depois de estar firme na presença do Senhor, eu tive um sonho do arrebatamento. E esse sonho eu fiquei com dois grandes desejos dentro do meu coração. Um desejo é de que Jesus voltasse logo para me subir. Mas ficou outro grande desejo, a preocupação com as almas. No dia daquele meu sonho, eu estava muito feliz por estar subindo. Mas bateu uma tristeza muito grande por não ver amigos meus, pessoas que eu convivia, não estar subindo também para o céu. Desse dia em diante, eu tenho um grande desejo no meu coração de que Jesus volte agora. Mas eu tenho um grande desejo no meu coração de que ainda dê tempo de todas as almas se renderem ao Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. E eu fiz um pedido para o Senhor, um desejo no meu coração. Eu quero que você fique atento a isso que eu vou falar. Eu pedi ao Senhor para voltar no dia que eu estivesse pregando numa igreja. Pode ser hoje a volta de Jesus. Pode ser hoje a volta de Cristo. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado é o nosso Senhor. Mas hoje eu vim para trazer uma palavra para a sua vida. Já 2 semanas o pastor pediu para mim estar ministrando essa palavra, para mim estar ministrando a palavra hoje. E orando ao Senhor, Deus me deu uma palavra que eu tenho certeza vai impactar o seu coração. Aleluia. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés, abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 24. Muito feliz de rever pessoas que eu já não via há muito tempo aqui neste lugar. Você é muito especial. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 24. Todos que acharam, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Todos encontraram. Lucas 24, versículo 13 a seguir diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles ainda estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achavam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram.
O último versículo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Feche seus olhos, feche sua Bíblia. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, diante da Tua palavra, Deus, neste momento eu quero te pedir, Senhor, que abre todo o nosso entendimento, Senhor, para entender a Tua palavra. Senhor, que toda distração, todo sono, todo cansaço, tudo aquilo que impedir o Teu povo de receber a Tua palavra, seja neutralizado neste momento. Pai, que nós possamos entender completamente a Tua mensagem, Senhor. Deus, e que o nosso coração seja impactado, Senhor, com a Tua presença nessa noite. Pai, assim eu te agradeço por tudo e peço que fique conosco, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Nós, preste atenção nisso aqui, nós seres humanos, eu e você mais precisamente, nós somos movidos por fé. As nossas ações são mediante aquilo que nós acreditamos. Nós cristãos, com a fé no nosso Deus. As pessoas do mundo agem de acordo com a fé natural, mas é uma fé. Todo ser humano, ele se movimenta movido pela fé. A fé é o combustível que move a nossa caminhada. Todos nós, todas as nossas ações são movidas pela fé. Não tem como negar isso, tanto eu, quanto você, quanto os brasileiros, quanto os africanos, os portugueses, todos nós somos movidos por fé. Por a nossa fé, ela é movida pelas promessas. Então nós entendemos que eu vivo naquilo que eu acredito. E a minha força para viver é maior de acordo com aquilo que é me prometido. Uma vez que as promessas são cumpridas, aumenta-se a minha fé, aumenta a minha força de continuar a caminhar. Uma vez que as promessas são quebradas, a minha fé, ela é diminuída. A minha fé, ela é machucada. A minha fé, ela é enfraquecida. Então, cada promessa que se cumpre, mais forças eu vou ter para caminhar. Cada promessa que é quebrada, menos forças eu vou ter para caminhar. Não dá para negar isso na nossa vida. Nós casados sabemos muito bem disso. Se nós prometemos algo para nossas esposas e não cumprimos, as coisas vão se complicando. Mas se nós prometemos e cumprimos com aquilo que nós prometemos, as coisas vão correr bem e bem melhores. É isso aí. Não tem como negar isso. Por quê? Porque nós somos movidos por aquilo que nós acreditamos. Então, nós estamos diante de um texto que falam de dois homens, de dois seres humanos, ou melhor dizendo, de dois discípulos. Não necessariamente dois homens, porque há algumas especulações de possivelmente ser um homem, ser uma mulher, mas nós temos certeza de que um homem havia, e seu nome era Cleópas. Então são dois seres humanos que estão vivendo, e como eu e você, esses dois seres humanos, eles caminham baseado naquilo que eles acreditam. Uma vez que a promessa se cumpre, mais vontade de seguir eles têm. E uma vez que a promessa é quebrada, menos vontade de seguir eles têm. Entendendo isso, nós estamos diante de um texto que relata-nos algo muito interessante. Esses dois homens, ou esses dois discípulos, vamos falar mais precisamente de Cleópas. Cleópas, ele vive em um país, em uma nação que era muito sofrida. Uma nação com governantes corruptos, pessoas corruptas, que não ouviam a voz do Senhor e dirigiam o povo sempre para uma vida desagradável. A maior parte que você vai ver sobre a nação de Israel, eles estavam sobre julgos de guerra, sobre julgo de outros governos, eles estavam sendo humilhados por causa principalmente de seus governantes e por causa de não ouvirem a voz do Senhor. Esse jovem por nome Cleópas, ele cresce com uma promessa. Que promessa é
se levantar um Messias para libertar a nação de Israel. Alguém que julgaria a nação de uma forma especial. Eles tinham uma promessa do Messias, alguém que governaria com justiça. O reinado do Messias seria de paz. Ele ia dar todas as vitórias necessárias para a nação de Israel. Ele cresce acreditando nisso, como praticamente todas as pessoas daquele lugar. Um certo dia levanta-se um profeta por nome de João Batista e começa a anunciar o nascimento do Messias. O tão esperado libertador de Israel estava agora nascendo. Agora tudo o que eles precisavam iria acontecer, todos os seus sonhos. Havia uma promessa e a fé deles era nessa promessa. O Messias então aparece. Seu primeiro aparecimento em um casamento, entenda isso. Ele faz um milagre. Depois da bebida da festa ter acabado, ele vai e faz um milagre, transforma a água em vinho. E aquilo já começa a despertar a curiosidade sobre Jesus. Jesus, ele começa a ser conhecido, o Messias começa a ser conhecido. Por todo canto da cidade eu posso ver pessoas sorrindo, pessoas se alegrando. Por quê? Porque um novo príncipe está se levantando. Um novo rei nasceu em Israel. Alguém que vai julgar com justiça. Já não vai haver mais corrupção. Se levantou quem eles tanto esperavam. E essa promessa parece se cumprir. Jesus, ele começa a ter grande influência com a população. Jesus, ele começa a ter grande fama. A fama dele se espalha. E as pessoas começam a observar Jesus. Realmente é esse o Messias que nós esperávamos. Quem poderia não acreditar? Levavam os enfermos até Jesus. Jesus curava. Esse novo príncipe que julgará com paz, alegria. Também não vai ter doença que desafia esse reinado. Porque quando tiver alguém doente, nós vamos procurar o rei. Nós vamos procurar quem governa a cidade. Os problemas vão ser solucionados. Todos os doentes chegavam até Jesus de uma forma ou de outra. Jesus curava. Maravilhas, o Messias tão prometido chegou. Morria, chegava até Jesus, Jesus ressuscitava. Mas interessante, chegou um dia, a multidão estava num lugar, não tinha pão para comer, não tinha peixe, não tinha nada para se alimentar. Era longe da cidade, não tinha dinheiro para irem comprarem, porque era uma grande multidão. O que acontece? Jesus alimenta uma enorme multidão com 5 pães e 3 peixinhos. Epa, o Messias, o prometido, é espetacular. No dia que nós tivermos falta de comida, no dia que haver fome sobre a terra, nós vamos lá. E o nosso governador, o Messias, o nosso rei, ele vai prover comida para nós. Que maravilhoso. É o que todo mundo queria. É o que Cleópas acreditava. De repente, Cleópas mora na cidade de Emaús, cidade que distava a 60 estádios de Jerusalém, a capital. Ou, mais precisamente, 11 quilômetros de Jerusalém. De uma forma ou de outra, a notícia chegou até Emaús. Cleópas, de repente, ouve falar, ou até mesmo Jesus passa na cidade. Eu não sei te dizer mais precisamente o que aconteceu. Só terei te dizer que Cleópas, ele encontra com o Messias, o tão prometido. E Cleópas, ele decide então seguir Jesus. Cleópas, ele abandona a sua profissão. Ele deixa de lado o lugar onde que ele morava. E ele decide sair caminhando ao encontro do Messias. Ele decide estar junto com o Messias. Até aqui tudo
você está se sentindo, ou é assim que você já se sentiu na presença de Jesus? De repente é assim que você já entregou a sua vida e sentiu que todas as suas necessidades um dia seriam supridas por Jesus de Nazaré. Afinal, os crentes falam, afinal nós pregamos que Ele vai te dar salvação, afinal nós falamos que Ele vai mudar a sua vida. De repente você se entregou e à espera disso. Preste atenção. Cleopas, ele decide andar com Jesus. Onde Jesus vai, ele passa a ser cooperador daquele ministério. Só que, de acordo que crescia a fama de Jesus, crescia-se também o ódio das pessoas, dos governantes corruptos sobre a pessoa de Jesus. Do mesmo jeito que as pessoas que sofriam, elas se alegravam com o rei, as pessoas que oprimiam, que viviam do sofrimento dessas pessoas, se enfureciam contra o governador, se enfureciam contra o Messias, melhor dizendo. E eles tramam algo para poder matar Jesus. Um certo dia eles pegam Jesus, prendem Jesus e matam Jesus. Eles pegam Jesus, crucificam Jesus, o Messias, o governador que ia reinar, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. Eles pegam a promessa que era para Emaús e crucificam essa promessa. Se não bastasse, eles tiram da cruz, colocam em um sepulcro. Eles sepultam a promessa que era para a nação de Israel. E Emaús já tinha ficado para trás. Cleopas agora estava vivendo junto com o Messias, acreditava nas promessas do Messias. Aonde o Messias ia, ele esperava pelo Messias. Agora, como fica Cleopas? Cleopas tem a sua promessa frustrada. E nós entendemos que o ser humano, quando tem as promessas quebradas, a sua fé é fracassada, a sua fé é destruída, a sua fé é enfraquecida. Cleopas é ser humano, é como eu, é como você. O que ele decide então? Já não há mais a promessa para que eu acredite. O rei que eu acreditava está morto. Ele não vê outra saída a não ser regressar para o passado, a não ser voltar para a cidade de Emaús. Entenda isso nessa noite. Cleopas, ele chega numa situação de que aquilo que ele tanto esperava, tanto acreditava, já não tem mais possibilidade aos seus olhos de acontecer. Jesus, ele prometeu e ele esperou, mas Jesus já não estava mais presente para cumprir. Passou-se a sexta-feira, o fim da tarde, passou-se o sábado e Jesus não aparece. No domingo de manhã, algumas mulheres correm lá ao sepulcro de Jesus, olham, realmente Jesus não está lá. E de repente Jesus ressuscitou, voltam e falam. Mas Cleopas entende isso. Presbítero Walter, ele olha, tudo bem, se Jesus ressuscitou, ele falou que ia ressuscitar, mas tem um problema. Nós estamos aqui sozinhos. Se Jesus ressuscitou, ele não se importa mais comigo e ele não veio nos procurar. Você entende como Cleopas estava? A notícia veio de que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus tinha ressuscitado, oh glória, aleluia, Jesus ressuscitou, mas Jesus não procurou eles que eram amigos de Jesus. Eles andaram com Jesus, acreditaram em Jesus, mas Jesus morreu. Havia uma promessa de ressuscitar, opa, Jesus ressuscitou, mas Jesus não procurou eles. Já era domingo, já era o terceiro dia, algumas horas do dia vão se avançando. Não tem mais promessa, não tem mais Messias. Só resta uma coisa: voltar para onde eu saí. Cleopas, ele decide consigo: eu vou voltar de onde de repente eu nunca deveria ter saído. Meu Deus.
ele vê que já não tem mais saída, ele se sente abandonado. De repente você que já depositou tudo nas mãos do Senhor, você teve alguns dos seus sonhos frustrados, você não teve forças para continuar a caminhada do Senhor. Essa mensagem é para você. Jesus, ele falou comigo que tem muitas pessoas machucadas que precisam ser saradas. Jesus, ele disse que tem muitas pessoas que, se ainda não chegou na cidade de Emaús, já está procurando o endereço do passado. Jesus, ele falou comigo que tem muitas pessoas dentro da sua casa que, se ainda não pegaram o caminho de volta para o passado, já estão planejando em pegar. Jesus, ele me trouxe aqui para te dizer uma mensagem muito especial. E é com você que ele está falando hoje. Eles não têm, Cleopas, ele não tem mais motivação. A única coisa que ele faz, ele espera alguma parte do domingo, não chega ninguém. Os discípulos vão, olham lá, outros discípulos vão, olham lá. Jesus realmente não está lá, como as mulheres diziam. Mas eles resolvem procurar ao redor, não encontram Jesus. Jesus não vem ter com eles e eles não encontram Jesus. Ele então decide a pegar o caminho de volta. Eu vejo de repente Cleopas chegando para Pedro, que a gente nota que Pedro, ele já exercia a função de líder. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas nota-se claramente de que Pedro, ele já exercia a função de líder daquele grupo. Eu vejo de repente Cleopas chegando para Pedro e falando: Pedro, e agora? Pedro vira para ele e fala: olha, eu corri lá no sepulcro, mas não vi ninguém. Pedro também já não tem mais força. Este momento eu falo para nós líderes. Jesus fala para todos os líderes nessa noite: a sua fé não pode ser abalada. É isso aí. Uma vez que a sua fé é abalada, dos seus liderados vão ser abalados. Uma vez que você está na posição de líder e você fracassa na sua fé com o Senhor, os seus liderados vão sofrerem. Há uma necessidade de nós buscarmos estar muito firmes na presença do Senhor, de não fracassarmos, de permanecermos cabeça erguida na frente. Mas entenda isso: Cleopas, ele não encontra força no seu líder e ele decide então voltar para a cidade, voltar para onde ele foi tirado, juntamente com outro discípulo que a Bíblia não relata o nome. E eles decidem entrar no caminho de volta, e no caminho para Emaús, a tristeza profunda, um perguntando para o outro, pergunta sem resposta. Eu não sei quantos de vocês têm perguntado e não têm achado a resposta para suas perguntas. E entenda isso: aqueles discípulos, eles estavam caminhando, não tinha resposta para a pergunta do outro, estavam tristes. De repente, quem aproxima Jesus. Jesus, ele se importa com aqueles discípulos. Jesus, ele vai atrás daqueles discípulos. Haja visto que da grande multidão do grande número de discípulos que seguiam Jesus, apenas 2 pegam esse caminho de volta para Emaús. Jesus, ele não vai primeiro onde estão os 11 reunidos. Jesus, ele vai onde tem 2 que estão caminhando de volta. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que deixa no aprisco 99 e vai atrás de uma que se perdeu. O bom pastor é aquele que se importa. E Jesus está dizendo que ele se importa com você. Jesus está dizendo que ele se importa com a situação que você está vivendo. Aqueles discípulos, eles decidiram abandonar a situação e pegar de volta. E eles estão ali tristes. Jesus alcança eles. Mas há alguma coisa aqui diferente. Eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus e eles não reconhecem Jesus. A frustração, a tristeza faz nós não enxergarmos a presença de Jesus. Dá muita força à sua tristeza, pensar muito nos seus problemas, nas suas aflições,
vocês fazem essas perguntas sem respostas? O discípulo Cleopas vira para ele e fala: Jesus não, melhor dizendo, ele fala para o viajante, que eles pensavam que era um simples viajante, fala: ei, você é só peregrino aqui em Jerusalém, você não sabe das coisas que sucederam. Morreu o homem mais conhecido, morreu a nossa esperança, e você não sabe disso. Jesus, calmamente, ele começa a explicar para Cleopas e para aquele outro discípulo qual era a promessa. Jesus, ele começa a falar para os discípulos que eles estavam equivocados. Jesus, ele começa a explicar, dar um entendimento de qual era a promessa. Qual era a promessa do Messias. O povo de Israel, eles viviam sob o jugo, mas o jugo maior não era aqueles que eles viviam da carne, do seu corpo. O jugo maior era do seu espírito. A palavra do Senhor, ela nos diz que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Jesus, ele se preocupa mais com aquilo que te prejudica do que aquilo que você quer. Jesus, ele se preocupava mais. A promessa de Deus era para o espírito dos israelitas, era para o nosso espírito, não era para o nosso corpo. A promessa era para uma opressão que nós vivíamos, debaixo do jugo de Satanás, debaixo do jugo do pecado. Nós temos um espírito que nós vamos prestar conta com ele. A nossa vida aqui na terra, a vida desse corpo, dessa carne, é no máximo 120 anos, ou alguma coisa parecida. Agora o seu espírito, a sua alma, vive eternamente. E depois dessa vida, finda-se a oportunidade. E o céu e o inferno, ele é real. Depois dessa vida, o seu espírito, ele vai ou para o céu ou para o inferno. É duro, mas é a verdade. Não tem outro caminho para nós escolhermos. Ou é céu ou é inferno. Nós vivíamos sob o jugo que não havíamos direito de herdar a salvação. Quando nós morrêssemos, era direto para o inferno. Aí Cleopas está pensando, os discípulos estavam pensando que Jesus estava preocupado com as situações financeiras deles. Jesus estava preocupado com os dias que eles tinham que comer uma comida menos agradável. Eles pensaram que Jesus estava preocupado com que eles tinham que trabalhar muito. Com que a carne deles sofria o jugo de repente de escravidão. Muitos crentes têm pensado que Jesus ele veio só para te dar coisas boas aqui na terra. Jesus, ele veio só para salvar a sua vida aqui na terra e te dar prazeres aqui. Ele pode incluir isso no pacote da salvação, mas se você entender primeiro de que ele veio para salvar o seu espírito, para salvar a sua alma do lago de fogo eterno. Ele veio para te dar a salvação. O povo de Israel não entendeu isso, mas o Messias era o prometido, era o príncipe para reinar. Mas reinar para o espírito. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, ele é paz e gozo no Espírito Santo. O povo entendeu errado a promessa, e entender errado a promessa, eles se frustram. E agora eles estão no caminho de volta. Aí Jesus, ele faz questão de fazer eles entenderem aquela promessa. Jesus explica dentro das Escrituras qual era o propósito do Messias. Eles passam a entender aquela mensagem. Eles absorvem aquela mensagem. Eu paro para te dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus, quando ele nos fez para ser assim, para nós andarmos de acordo com o cumprimento das promessas, nós alcançarmos mais fé diante dele. Perfeito que Deus fez, não foi errado, Deus fez perfeito. Porque o próprio Deus, ele é a verdade. E as promessas deles não podem ser frustradas. A promessa de Deus não pode ser quebrada. Deus, ele nos fez para nos achegarmos mais perto dele a cada promessa cumprida sobre nossa vida. E funcionaria perfeitamente. Porque Deus promete, Deus cumpre. Se Deus promete, Deus cumpre. A minha fé é fortalecida, eu vou andar para mais perto do Senhor. E
algum equívoco aí da sua parte. E o inimigo das nossas almas, Satanás, preste atenção, ele veio para nos destruir, para nos matar. Se a promessa de Deus vai fazer nós chegarmos para mais perto de Deus, Ele não pode fazer com que as promessas de Deus se cumpram. Ele não pode quebrar as promessas de Deus. O que é que Ele vai fazer? O nome dele é Satanás, enganador. Ele vai tentar nos enganar e fazer nós acreditarmos de uma forma diferente naquilo que Deus prometeu para você. Se existe alguma tristeza no seu coração, algum desafeto com aquilo que Deus tem prometido para você, preste atenção naquilo que Deus prometeu e leva a sua mente cauterizada com Cristo para as Sagradas Escrituras e entenda: se você não teve a verdade distorcida dentro da sua mente, se Satanás não está distorcendo a verdade a respeito daquilo que Jesus disse de você. As promessas de Deus, elas não podem ser frustradas. Satanás, então, ele vai tentar fazer você entender diferente, e é isso que ele faz com Cleópatra. Deus, ele tinha prometido sim o Messias, o libertador, mas eles não entenderam como era, eles entenderam de uma forma errada. A promessa de Deus nunca foi quebrada, a promessa do Messias jamais foi quebrada. Muito pelo contrário, ela foi cumprida à risca. O libertador, o príncipe da paz, ele veio sim realmente. Não havia motivo nenhum para desconfiança. Não havia motivo nenhum, só se a pessoa tivesse entendido errado. E era o que aconteceu. Identificar as promessas do Senhor. Deus, ele não te prometeu de repente um casamento maravilhoso, ele te prometeu a salvação. Deus, ele não te prometeu saúde física para todas as doenças que você tinha, restauração. Não, ele te prometeu a salvação da sua alma, do seu espírito. Mas acoplado com a salvação vem esses benefícios que nós podemos desfrutar. Mas se nós não chegarmos a desfrutar, a promessa dele ainda está de pé. A promessa dele não foi quebrada e jamais será quebrada. A promessa de remissão da sua alma ainda está de pé. A promessa da salvação eterna ainda está de pé. Os projetos de Deus para você ainda está de pé. Não há motivo para olhar para trás, não há motivo para pensar em desistir. Não há motivo, meu querido. Se você acha claramente que tem motivo, rever os seus princípios, rever os seus conceitos da palavra do Senhor. Porque o que Deus prometeu está de pé para mim e para a sua vida. Há pessoas desacreditadas na salvação. Há pessoas que um dia já sonharam em ser pastores. Há pessoas que um dia já sonharam em ser levitas. Há pessoas que já sonharam em cuidar de almas, a se preocupar com almas. Hoje já não acredita mais. Ei, se Deus ele te prometeu algo, ele vai cumprir isso. Esses discípulos, Jesus ele encontra com eles e conserta a mentalidade que eles tinham entendido errado. Jesus ele acerta as coisas que estavam erradas na vida desses discípulos. E é engraçado, Jesus ele continua caminhando com eles. Aí de repente você pode pensar: ei, Jesus alcançou eles no caminho. De repente você pode pensar: mas eu já passei todo o caminho. De repente tem pessoas aqui no nosso meio que já voltou mesmo para a vida do passado. De repente tem pessoas no nosso meio que já abandonou tudo, já abandonou a fé, já abandonou a esperança, já não acredita mais e já está exercendo a velha função, a função do velho homem. Se tiver pessoas no nosso meio, escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Jesus, ele encontra com os discípulos ainda no caminho, explica para os discípulos ainda no caminho, mas Jesus ele faz questão de ir até a cidade de Emaús. O que você está querendo dizer com isso, presbítero Marquinhos? Eu estou querendo dizer: não se importa onde você está, se você já estiver no seu passado exercendo uma função de que não é a sua, exercendo um chamado que não é o que Deus te preparou, exercendo alguma coisa que não é aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em Jesus ele não se importa de ir até onde você está, pegar você pelo seu braço e trazer de novo de volta a presença dele. De repente você pode pensar:
promessas ainda te esperando. Aqueles discípulos, eles mostraram interesse. Aí o que acontece? Eles ainda não sabiam que era Jesus. Para eles eram simples viajantes. Estava queimando o coração deles. Eles chamam Jesus para eles acharam que é Jesus. Você sabe por quê? Porque eles já haviam sarado as suas preocupações. Eles já não estavam mais preocupados com o seu egoísmo. Eles estavam preocupados com aquele viajante que ia passar mais adiante. Eles queriam mais a presença daquele que estava trazendo uma paz para o coração deles. Eles passaram de outra preocupação. Nessa preocupação, a escama dos olhos deles cai e eles chegam que era Jesus. Eles entendem que é Jesus. Naquele mesmo momento, vira para o outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho acerca das Escrituras? Ou seja, um estava dizendo para o outro: como que nós não percebemos a presença do Senhor? E eu não sei com o que você está preocupado, mas essas preocupações podem estar afastando a presença do Senhor da sua vida. Pode estar afastando você de ver a presença do Senhor da sua vida. Quando eles têm esse entendimento, pastor, o que me chama mais a atenção é que eles olham e falam: se a promessa foi cumprida, a minha fé é fortalecida. Agora eu já não posso ficar, mas no passado eu tenho que ir de volta para onde Deus me chamou. Quando nós entendemos a mensagem do Senhor verdadeiramente, nós decidimos deixar para trás. Nós decidimos deixar para trás todo o nosso passado, de uma vez por todas. Nós decidimos apagar o caminho que nos levava de volta ao passado. Aqueles discípulos, eles na mesma da hora, eles viram para o outro: vamos voltar para onde Deus realmente quer que nós estejamos, vamos voltar para onde o Messias, o prometido, disse para nós estarmos, que ele em comunhão até ele voltar. Irmão, é tempo de voltar para os princípios que o Senhor te chamou. É tempo da igreja voltar para o princípio que Deus te chamou. É tempo de voltar para a missão que Deus te chamou para fazer. Há muitas pessoas esmorecidas, mas Jesus, ele veio aqui hoje para colocar um ardor no seu coração. Jesus, ele veio aqui hoje para acender a chama dentro de você. Ele veio aqui hoje para resgatar a intimidade que você tinha com ele. Ele veio aqui hoje para te trazer de volta ao propósito original. Ele veio e te trouxe aqui hoje para te falar de que as promessas ainda estão de pé, de que os projetos ainda estão de pé, e de que não há motivo para você se afastar daquilo que ele te prometeu, daquilo que você acreditar. Nunca houve motivo, meu irmão, para ninguém abandonar Jesus. Se alguém um dia te falar isso é mentira de Satanás, nunca houve motivo para ninguém se afastar do caminho do Senhor. Nunca houve motivo e nunca vai haver motivo para você abandonar a sua fé. Se tem passado alguns pensamentos maus dentro de você, feche os seus olhos, eu quero ministrar nessa noite da sua vida. Se tem passado algum pensamento maus na sua cabeça, aí preste atenção. Revê os princípios da promessa de Jesus. Revê os princípios da promessa de salvação. Revê as coisas que Deus tem feito na sua vida. É muito fácil nós olharmos para nós e não vermos grande mudança. É muito fácil nós olharmos para nós e não sentirmos grande diferença. Ei, olha para de onde você foi tirado. Olha quem você era. Olha a situação que você estava. Olha a situação que você está hoje. E olha muito mais a situação que Deus vai te colocar. A promessa de Deus é te levar avante, não é ficar onde está. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, a tua igreja, Pai, precisa ter acesa, Senhor, a chama da tua presença, Senhor, dentro do coração. Senhor, muitos, Senhor, estão com a chama realmente muito acesa, mas tem muitos, Senhor, que estão com a chama se apagando, Senhor. Ó Deus, e a nossa fé, Senhor, ela é fortalecida e aumentada com os cumprimentos, Senhor, das tuas promessas, Senhor. Deus, e eu quero te pedir